Esta é a voz de Deus, uma explosão de audiência. Eu sou Cris Mel, juntamente com as meninas da Fonte dos Milagres, gravando este vídeo para o grupo Rompendo em Fé, solicitado pela nossa irmã Rosilva e pela nossa irmã Simone. E para falar sobre dois personagens da antiguidade, um monárquico e o outro patriarcal. Começamos então falando sobre José do Egito, nosso irmão José. Esse que é testemunho de perseverança e força lá no Egito. Mas não foi só no Egito. Desde antes, José tinha que lutar pela sua família, lutar e perseverar para que os seus irmãos também conseguissem ver nele o que o seu pai via e o que principalmente Deus via nele. José é sinal de perseverança no Egito e também na sua família. Todos nós conhecemos a história de José, de que ele foi vendido pelos seus irmãos por se destacar. E eu quero dizer para você que a luz que Deus acende, ninguém apaga. Glória a Deus. A luz que Deus acende, ninguém apaga. E por isso José brilhou, por isso José foi enciumado pelos seus irmãos e vendido ali para os ismaelitas, jogado no poço e vendido para os ismaelitas. Mas não ficou só nisso não. A Bíblia diz que os ismaelitas também venderam José para o Egito, para Potifar. Mas não ficou só nisso não. José, por se destacar, porque a luz que Deus acende, ninguém apaga. A luz que Deus acende, ninguém apaga. No Egito também, José, por se destacar, por brilhar, por ser diferenciado, a mulher de Potifar, então, por ver um jovem garboso, um jovem bonito, um jovem amante de Deus, um jovem que não se corrompia de forma nenhuma com os deuses, com os costumes egípcios, ela começou então a dar em cima de José. E sabe o que José fez? Fugiu da aparência do mal. Perseverou e fugiu da aparência do mal. Só para quê? Só para honrar a Deus. Só para quê? Para continuar vivendo os preceitos de Deus na vida dele. Tudo que o pai dele, Jacó, tinha ensinado, José carregou como bagagem no ombro dele para não pecar contra Deus. E aí então, o que é que nós conseguimos ver? Que José, ao fugir da mulher de Potifar, ao fugir dos desejos, ao fugir das oportunidades que ele teve no Egito, ele foi escravo. Lá na escravidão, brilhou, porque a luz que Deus acende, ninguém apaga. Lá na escravidão, José também brilhou. Ao brilhar na escravidão, ganhou então ali a consideração da época do seu feitor que tomava conta dos demais escravos e passou então da escravidão para a cadeia. E na cadeia José brilhou, porque a luz que Deus acende, ninguém apaga. Na cadeia José brilhou e o carcereiro entregou todo o comando da cadeia a José. Até que a oportunidade dada por Deus para que o sonho de Deus fosse realizado na vida de José, levou José ao trono do Egito. Nós não conseguimos, por mínimas coisas, nós não conseguimos perseverar. Imagine passar pela prisão, imagine passar pela escravidão, imagine passar por perseguição, calúnia, mas perseverar confiando no Senhor. E nosso irmão José conseguiu tudo isso porque a Bíblia diz que Deus estava com José. Nós só conseguiríamos vencer estando Deus na nossa vida. E assim então José se tornou E José então conseguiu chegar ao trono do Egito a conseguir decifrar um sonho que o faraó teve. O próprio Deus já tinha dado tudo, traçado tudo, só para honrar um servo dele. E é assim que Deus faz, dá sonhos, visões e revelações para que os servos dele, para que aqueles que confiam no Senhor e que perseveram em meio a todas as dificuldades, consigam vencer, vencer e vencer. Aí nós passamos então para Josias, já no período monárquico, que era também filho de rei, já estava no reinado, já estava em domínio, né, de mundos, de pessoas. Tudo que ele queria, ele tinha à beira dele. O pai morreu e ele então se tornou rei aos 8 anos de idade. Mas a Bíblia diz que aos 16 anos, Josias começou a buscar o Senhor.
Na sua juventude, Josias começou a buscar o Senhor. Não importa a sua idade, não importa o tempo. José entrou na presença do rei aos 30 anos. E Josias começou a buscar ao Senhor aos 16 anos. Não importa a sua idade. O importante é que acenda hoje a chama no seu coração flamejante de buscar ao Senhor. E aí é só vitória, porque a luz que Deus acende, ninguém apaga. Então Josias, ao buscar o Senhor e fazer grandes reformas em seu reino, ensinar as pessoas a trazer de volta a obediência, a buscar ao único Deus soberano e fiel, que havia entregado leis, estatutos e mandamentos para aquele povo que ele tinha tirado lá do deserto. Josias, dentro das suas reformas, implantou ou voltou a fazer, a realizar a Páscoa do Senhor, ou ao Senhor, em gratidão, em saber que um dia Deus havia resgatado, tirado e escolhido um povo separado para a glória dele. E nós podemos ser assim neste tempo. E o que é que eu vejo nisso? Dois jovens, José e Josias. José e Josias, dois jovens que poderiam ter se perdido, porque estavam em costumes diferentes, no meio de idolatria, no meio de roubalheira, no meio de corrupção, no meio de prostituição. Mas José e Josias preferiram perseverar e dar prioridade a Deus. José perseverou em todas as dificuldades e Josias, dentro dos seus 16 anos, até os seus 26 anos, ele deu prioridade à obra de Deus, ao reino de Deus. Então, jovem, você que quer trilhar, que começa desde a sua juventude a trilhar, a galgar caminhos de conhecimento, quer fazer uma faculdade, quer estudar, quer se capacitar, e aí de repente, quando as coisas começam a brilhar na sua vida, você abandona o Senhor. Eu quero dizer para você, jovem, não precisa abandonar o Senhor, porque José era jovem, Josias era jovem, mas a mão de Deus estava com eles. E eles brilharam e brilharam e brilharam, porque a luz que Deus acende, ninguém apaga. Deus tem sonho para vocês, jovens. Você que se afastou da presença do Senhor, com 15, com 16, com 20, com 30 anos, volte, porque ainda há tempo desta chama flamejante acender no seu coração e você voltar a trilhar os caminhos do Senhor. Josias só precisou encontrar uma coisa: o livro da lei, o Pentateuco, a palavra de Deus. Alguém leu para ele e ele conseguiu entender que o que ele precisava para o reino dele, que o que ele precisava para a nação dele era de Deus. E nós conseguimos neste dia também entender que o que nós precisamos unicamente é de Deus, da presença de Deus. Porque quando esta presença está conosco, nós brilhamos, 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 porque a luz que Deus acende, ninguém apaga. O jovem José e o jovem Josias, eles não tinham influencer digital, eles não tinham nenhum coach espiritual. Eles não tinham o pai, José, ao menos lá no Egito, não tinha pai, nem parentela, nem ninguém dizendo: bora José, tem que servir a Deus, bora José, tem que voltar para Deus, bora José, tem que ser fiel a Deus. Não, José preferiu, insistiu, persistiu, perseverou em servir ao Senhor no meio de toda a idolatria do Egito. E Josias, uma criança de 8 a 16 anos, não tinha ninguém influenciando ele. Dos 16 aos 26, não tinha ninguém influenciando ele, dizendo: bora, tem que servir, tem que não. A chama nasceu no coração dele, ele persistiu em dar prioridade a tudo que ele tinha conhecido da parte de Deus. Então você não precisa ninguém estar lhe forçando, jovem. Você tem força. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer no jovem, porque o jovem tem força e já venceste o maligno. Volta nesse tempo, jovem. Bora? Volta nesse tempo, jovem. 3, 4, volta nesse tempo, jovem, para buscar a presença do Senhor. Esta é a voz de Deus, uma explosão de audiência. Crismel e as meninas da Fonte dos Milagres para o grupo Rompendo em Fé.